Em 1978, um homem voou pela primeira vez nos cinemas e mudou para sempre a história do entretenimento mundial. Mas você sabia que antes disso, o Superman quase foi interpretado por Muhammad Ali? Ou que Nicolas Cage chegou a usar o uniforme do Homem de Aço? E que existe uma versão secreta do filme que nunca foi lançada e custou mais de 100 milhões de dólares? Nos próximos 15 minutos, você vai descobrir os segredos mais chocantes, as curiosidades mais incríveis e as transformações mais surpreendentes do maior super-herói de todos os tempos no cinema. Prepare-se para uma jornada que vai mudar completamente sua forma de ver o Superman. Meu nome é Philip, e hoje vamos mergulhar no universo cinematográfico mais fascinante dos super-heróis. Você está prestes a descobrir como um personagem criado em 1938 se transformou em um fenômeno global, que definiu não apenas o gênero de super-heróis, mas revolucionou a indústria cinematográfica inteira. Desde os primeiros seriados dos anos 40 até as produções bilionárias de hoje, o Superman passou por transformações que você nem imagina. Houve versões que foram completamente destruídas, atores que quase morreram durante as filmagens e decisões criativas que mudaram o rumo do cinema para sempre. Mas antes de começarmos essa incrível jornada, deixe-me fazer uma pergunta. Você realmente conhece todas as versões do Superman que já apareceram nos cinemas? Porque eu garanto que pelo menos 3 delas vão te surpreender completamente. Nossa história começa em 1941, apenas 3 anos após a criação do personagem nos quadrinhos. O primeiro Superman do cinema não voava de verdade. Ele literalmente saltava de prédio em prédio. Kirk Allen foi o primeiro ator a vestir o uniforme, mas aqui está o primeiro segredo chocante. O orçamento era tão baixo que eles usavam desenhos animados sempre que o Superman voava. Imaginem só! Vocês estão assistindo um filme live action e de repente viram um desenho animado no meio da ação. Mas o mais incrível é que isso funcionou. O público ficou absolutamente fascinado e esses seriados se tornaram um fenômeno cultural. George Reeves assumiu o papel em 1951, e aqui começa uma das histórias mais trágicas e misteriosas do cinema. Reeves se tornou tão identificado com o Superman que sua carreira foi completamente definida por esse papel. Mas o que aconteceu com ele depois é um mistério que perdura até hoje. Agora chegamos ao momento que mudou tudo. 1978. Richard Donner, Christopher Reeve, e uma frase que ecoaria pela eternidade. Você vai acreditar que um homem pode voar. Mas aqui está algo que poucos sabem. Christopher Reeve não era a primeira escolha. A lista original incluía nomes como Robert Redford, Burt Reynolds e, pasmem, Sylvester Stallone. Imaginem o Rocky como Superman. O que Donner fez foi genial. Ele tratou o Superman com a seriedade de um drama épico, mas manteve a magia e a esperança do personagem. E vocês sabem quanto custou para fazer o Superman voar de forma convincente? Mais da metade do orçamento total do filme. Christopher Reeve não apenas interpretou o Superman, ele se tornou o Superman. E aqui está um detalhe emocionante. Reeve fez questão de realizar suas próprias cenas de risco sempre que possível. Ele queria que cada movimento, cada expressão fosse autêntica. Mas o que poucos sabem é que Donner filmou Superman primeiro e segundo ao mesmo tempo, criando mais de 5 horas de material. E aqui começam os problemas que quase destruíram a franquia. Superman 2 foi um sucesso, mas os bastidores foram um verdadeiro campo de batalha. Richard Donner foi demitido durante a produção, e Richard Lester assumiu o projeto refilmando quase tudo. O resultado? Um filme completamente diferente da visão original. Superman 3 e 4 foram desastres. O orçamento de Superman 4 foi tão baixo que as cenas de voo pareciam de um videogame dos anos 80. Christopher Reeve só aceitou fazer o quarto filme porque precisava do dinheiro para financiar projetos pessoais. Mas aqui está o mais chocante. Após o acidente que deixou Christopher Reeve paraplégico em 1995, Hollywood ficou mais de uma década sem saber como abordar o Superman novamente.
Como você substitui alguém que literalmente incorporou o herói? E então surgiu um projeto que custaria mais de 100 milhões de dólares e nunca seria lançado. Tim Burton, Nicolas Cage, Superman Lives. Este é um dos maiores mistérios de Hollywood. Imagine o diretor de Batman dirigindo um Superman completamente diferente, interpretado por Nicolas Cage, com um uniforme preto e sem a tradicional cueca vermelha por cima da calça. Burton queria fazer um Superman sombrio, psicológico, quase gótico. Nicolas Cage chegou a fazer testes de figurino, estudou o personagem por meses e estava completamente comprometido com o projeto. Mas algo aconteceu. O estúdio cancelou tudo na última hora, perdendo milhões de dólares já investidos. Por quê? Nunca saberemos a verdade completa, mas rumores indicam que os executivos ficaram com medo de alienar o público com uma versão muito radical do herói. E então, depois de quase 20 anos sem Superman nos cinemas, Bryan Singer decidiu tentar o impossível. Superman Returns, de 2006, foi uma homenagem direta aos filmes de Christopher Reeve. Brandon Routh foi escolhido justamente por sua semelhança física com Reeve, e o filme funcionava como uma sequência espiritual dos filmes clássicos. Mas o público esperava ação, e Superman Returns era mais um drama contemplativo sobre paternidade e responsabilidade. Foi um filme lindo, mas comercialmente não correspondeu às expectativas. Então, Zack Snyder chegou com uma proposta radical. E se começássemos do zero? Man of Steel, de 2013, foi o primeiro filme a mostrar as consequências reais dos poderes do Superman. Prédios desabavam, pessoas morriam, e pela primeira vez vimos um Superman que precisava fazer escolhas impossíveis. Henry Cavill trouxe uma seriedade e um peso emocional completamente novos ao personagem. Mas também gerou controvérsia. Este Superman mata quando necessário, questiona suas próprias ações e luta com o peso de ser um deus entre mortais. Batman v Superman e Justice League dividiram opiniões, mas fizeram algo que nenhum filme anterior conseguiu. Mostraram um Superman vulnerável, humano, que comete erros e precisa lidar com as consequências. E agora? O futuro do Superman no cinema está em constante mudança. Temos rumores sobre novos atores, novos diretores, novas abordagens. Alguns querem voltar às raízes clássicas do Christopher Reeve. Outros defendem a continuação da linha mais sombria iniciada por Snyder. Mas uma coisa é certa: o Superman continuará evoluindo. Porque ele representa algo eterno na humanidade. A esperança de que sempre podemos ser melhores. De que sempre vale a pena fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil. Cada geração precisa do seu Superman. E o cinema continuará encontrando novas formas de contar essa história imortal. E aí, pessoal? Conseguiram acompanhar essa incrível jornada através dos quase 85 anos de Superman no cinema? Desde os primeiros seriados em preto e branco até as superproduções modernas, vimos como este personagem não apenas sobreviveu, mas prosperou através de todas as mudanças culturais e tecnológicas. O Superman nos ensina que a verdadeira força não está nos superpoderes, mas na escolha constante de fazer o bem, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando é difícil, mesmo quando custa caro. Se você gostou deste mergulho profundo na evolução do Homem de Aço, não esquece de deixar seu like aqui embaixo. Isso ajuda muito o canal a crescer e me motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade para vocês. E se ainda não é inscrito no canal, clica ali no botão de inscrever-se e ativa o sininho das notificações, porque toda semana eu trago análises aprofundadas sobre cinema, super-heróis e cultura pop que você não vai querer perder. Ah, e falando em não perder, tem um vídeo incrível que está aparecendo na sua tela agora mesmo sobre os bastidores mais secretos dos filmes do Batman que você vai querer assistir. Clica ali que eu garanto que você vai se surpreender tanto quanto se surpreendeu com este vídeo. Muito obrigado pela companhia nesta jornada cinematográfica, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo e lembrem-se sempre, assim como o Superman, vocês também podem voar. Basta acreditar em si mesmos. Tchau, pessoal, e até a próxima!